O que você vai ter de bom? O que você vai ter de bom é o seguinte, é que você vai ter acesso às informações que elas vão estar disponíveis. Então, você pode revisitar todas as informações. E aí, por mais que você tenha dificuldade aqui, talvez não consiga compreender, igual você às vezes não consegue compreender na sala, o que você só copiava e tinha que lembrar de cabeça, se você não gravava a aula, você vai ter mais coisas disponíveis, né? Então, Uhum. talvez isso te ajude um pouco mais. E, professor, em respeito à P1, vai ser prova ou vai ser trabalho? Vai ser um trabalho-prova. Assim, eu vou mandar umas questões para vocês resolverem, que vocês vão resolver e vão me devolver de volta. Isso vai valer como sendo a P1, tá? Ô, beleza, hein? Tá bom assim? Aí dá pra tirar uma nota boa. Dá para tirar uma nota boa. É. Mas, ó, eu espero que Se de Deus quiser, fato. Assim, gente, deixa eu dizer para vocês o que eu acho, tá? É claro que é a opinião de cada um, né? Eu acho o seguinte: quando eu mandar os exercícios para vocês, é claro que tirar uma dúvida ou outra com um colega, pô, é legal. Eu acho que é muito válido e eu sou a favor realmente de que haja interação entre os alunos. Eu acho que quando você está com mais alguém, você aprende melhor porque você troca ideias do que quando você está sozinho. Mas, assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que gostam de copiar o do colega e entregar sem ter trabalho nenhum. Eu acho que quem faz isso, na verdade, Ah, acaba mas mascarando e não sabe se aprendeu o que aprendeu, se não aprendeu, e aí lá na frente pode fazer falta, entendeu? Mas vocês trocarem uhum. ideias, eu acho que é uma coisa completamente normal, tá? Eu acho que tem que acontecer isso mesmo. Professor, mas Eu. vai ser igual a Pode prova falar. antiga? 3 questões só? Quem está falando, porque às vezes eu não consigo identificar quem é. É o Wagner, pô. Sim, fala, Wagner. Vai ser igual a prova do seu antiga? 3 questões só? Uma de 5, uma de 3 e uma de 2. Provavelmente por aí, porque assim, fica difícil, dependendo do volume que eu mande para vocês, eu também a gente precisa ver como é que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Porque eu preciso ter um documento e aí a universidade, né, foi determinação dela que eu recebesse esses trabalhos por e-mail. Então, eu espero, se alguém tiver dificuldade de mandar por e-mail, depois a gente negocia isso, tá? Mas, em princípio, mesmo que eu mande para vocês pelo Zap, que eu acho que é mais fácil para vocês poderem baixar, né, e poder É, fazer alguma coisa, eu. mas para devolução é por conta de registro, porque eles estavam explicando o seguinte, é que passado isso tudo, né, por conta dessa portaria do MEC, o MEC depois vai revisitar algumas universidades e algumas escolas, e aí ela vai querer saber quais foram, né, os métodos, os recursos que foram utilizados e que são recursos que você pode, de fato, descobrir de onde veio e de onde não veio. Então, por exemplo, se eu recebo de vocês pelo WhatsApp uma avaliação, um trabalho com uma avaliação, depois a unidade não tem como comprovar que vocês mandaram, entendeu? Se eu recebo por e-mail, aí tem aquele negócio do IP, é isso? Do IP que fica registrado, e-mail do aluno que está cadastrado lá na universidade, então isso tudo é comprovação. Então a explicação deles por Correto. conta de uma futura visita do MEC é essa, tá? Mas se alguém tiver dificuldade, depois a gente conversa e a gente resolve, tá bom? Olha só, como já somos 14, então a gente já vai começar a falar de fato. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tentar transcorrer nossa aula aqui? Eu preparei aqui em PowerPoint, tá? Então eu vou colocar um PowerPoint, vou compartilhar a tela com vocês e aí eu vou explicando. Eu fiz tudo em animação no PowerPoint, então é como se estivesse escrevendo no quadro. Para mim aqui apareceu muito bacana, não sei como é que vai aparecer para vocês. Então o que a gente vai fazer? A gente tem duas opções, né? Eu não vou estar vendo mais essa tela aqui com vocês, porque eu vou colocar o PowerPoint na apresentação de slides, então só vão aparecer os slides. Então, a mesma coisa que a gente faz em sala de aula, a gente vai fazer aqui, ó. Não copie nada enquanto eu estiver explicando, tá? Porque a gente vai ter todo o tempo do mundo, a gente vai fazer igualzinho em sala de aula. Eu vou explicar para vocês, aí terminei a explicação, alguém vai ter dúvida, alguém vai perguntar, a gente volta, explica de novo, outro vai perguntar, a gente volta, explica de novo, quantas vezes forem necessárias. Então, não copie enquanto estiver explicando. Depois a gente vai dar o tempo de realmente copiar, o tempo de fazer o exercício. Então, aquele tempo que a gente fica em sala de aula sem, de fato, falar nada, que é o tempo para copiar, o tempo para fazer o exercício, isso vai acontecer aqui também. Vai ser do mesmo jeito que é em sala de aula, tá? Então, aqui, a gente tem duas sugestões. Eu tenho duas sugestões para vocês. Ou a gente vai utilizar o Zap, ou a gente vai utilizar essa parte que a gente tem aqui do chat.
De que forma? Estou explicando alguma coisa. Passou em algum momento que você teve dúvida, o que você faz? Você vai lá e anota a sua dúvida e posta no chat ou no zap. A gente precisa definir um, tá? Somente a palavra dúvida. Beleza, ao final da explicação, o que eu vou fazer? Eu volto para cá, para essa tela aqui, para conversar com vocês e vou olhar lá, ó, quem escreveu dúvida. Quem escreveu dúvida, a gente abre para a pessoa aparecer e a pessoa falar e dizer qual a dúvida dela, e aí a gente vai explicar até que sane essa dúvida. Depois, na sequência, a gente vê qual outra pessoa colocou dúvida. Então, a gente vai fazer desse jeito. E aí a gente não vai se perder e o colega vai ter acesso à dúvida do outro. Tá? Porque o aluno vai falar aqui, assim como eu estou falando para vocês, ele vai falar, vai dizer qual é a dúvida dele, e aí eu vou explicar, e aí a pessoa que de repente talvez estivesse na mesma dúvida, ou que talvez não tenha entendido bem, ou às vezes até entende melhor ainda depois daquela explicação, vai poder compartilhar com vocês. Tá? Então, eu penso em fazer essa dinâmica. Apresento a questão para vocês, né? Vou resolvendo devagarinho, explicando a questão. Vocês, se tiverem dúvida, escrevam qual é a dúvida de vocês, para vocês não esquecerem até o final da explicação. E posta, e aí a gente define no zap ou aqui na parte de chat a palavra dúvida. Não precisa escrever mais nada, só dúvida. E aí eu já sei que aquele aluno ou que aquela aluna está precisando de uma explicação. E a gente vai dar a palavra para ela para dizer qual é a dúvida e aí a gente explica. E aí vamos fazer isso exaustivamente com cada um que tiver com dúvida. A gente não pode sair daqui com dúvida. Tá bom? Ok? Todos entenderam? Eu não estou vendo ninguém, então pelo menos me diga. Correto, chat. eu não entendi, eu acho. Todo mundo ouviu bem, entendeu? Sim. Beleza. Parece que sim, né? Sim. Então a gente precisa agora definir. A gente vai botar essa palavra dúvida aqui no chat, que eu só vou poder ver depois da explicação, tá? Aí eu volto para essa tela e vou conseguir ver. Ou no WhatsApp. O WhatsApp acho que é melhor, hein? Não sei. WhatsApp também. Para mim é indiferente. Eu estou aqui com o grupo de Zap aqui aberto. Para mim é indiferente, tá? Para mim tanto faz. Coloca no WhatsApp melhor. Então tá, beleza. Então primeiro eu vou olhar o WhatsApp. Se por um acaso alguém esquecer de colocar aqui no chat, depois eu olho o chat também. Combinado? Combinado. Ó, por enquanto, quem está com câmera aberta e com microfone aberto, não tá, eu acho que não está mudando nada. Tá ruim para alguém? Não, para mim tá ok. Para mim tá ok também. Beleza, então a gente pode manter assim, não tem problema nenhum. Pode deixar aberto sem problema nenhum, tá? Só vou pedir que quem tiver com o microfone aberto, que deixe, que a gente siga essa dinâmica de postar lá dúvida e aí depois eu passo a palavra para cada um, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Wagner. Bom dia. Ô, Wagner, eu participei da reunião da UCAM, né, da videoconferência, e, assim, desenvolveu muito mais quando todos desligaram o microfone, né, só o orador estava falando, e as dúvidas eram escritas ou pedia a palavra através de sinal, e o administrador, ele liberava, né, ele soltava o microfone e a pessoa falava. A gente conseguiu entender muito mais, porque às vezes o barulho ao fundo, assim, interferia e acabava atrapalhando, né? Sim, olha só, como você chegou um pouquinho atrasado, já falei um monte de coisa para a galera aqui, tá? Vou repetir para você. O que a gente combinou aqui? A gente combinou aqui o seguinte, eu preparei aqui para vocês os exercícios, eu venho preparando, tá me dando, vou dizer para vocês, tá me dando bastante trabalho, é melhor ir para a sala de aula, tá? Então eu fiz aqui animações em PowerPoint que a gente vai desenvolver igualzinho a gente faz no quadro. Então a gente vai resolver os exercícios igualzinho a gente faz no quadro. Então o que vai acontecer? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí eu vou entrar no modo de apresentação de slides. Não vou ver mais nada, a não ser o slide que eu vou passar para vocês e vou explicando à medida que eu for desenvolvendo os slides, tá? Então, o que eu falei para os alunos? A gente vai fazer o seguinte, não copia nada, porque vai ser igual em sala de aula. Depois, no final, aí sim, vou parar, aí todo mundo copia. Não copia nada, apenas preste atenção. Se no decorrer da explicação você tiver alguma dúvida, você escreve com essa dúvida aí em algum lugar e você vai postar para mim aqui no grupo de WhatsApp, que a galera preferiu no grupo de WhatsApp, somente a palavra dúvida, tá? Aí o que vai acontecer? No final da explicação, a gente vai voltar para cá, eu vou tirar a apresentação de slides, a gente volta para cá, e aí eu vou olhar quem postou dúvida, e aí eu vou dar a palavra um a um
Assim, por exemplo, você foi o primeiro que postou dúvida, então eu vou te dar a palavra, você vai falar a sua dúvida para que todo mundo saiba o que é, como se a gente estivesse em sala de aula. Vou tentar sanar a sua dúvida até que você fique satisfeito, tá? Beleza, te satisfiz? A galera está assistindo. Vou olhar lá, tem mais um outro com dúvida. Aí você tira o microfone, vou passar a palavra para o outro colega, assim sucessivamente. E peço que ainda nesse momento de tirar as dúvidas, que continue ainda sem copiar. Depois que a gente sanar, tá todo mundo ok? Beleza, ó, gente. Igual sala de aula, a gente não tem aquele tempo de silêncio, que é o tempo que vocês estão copiando, ou o tempo que estão fazendo exercício. Vai ser da mesma forma, tá bom? Vai ser do mesmo jeito. Então vocês vão ter o tempo para copiar normalmente, vocês vão ter o tempo para fazer exercício, a gente vai corrigir juntos, vai ser exatamente desse jeito. Ok? Beleza, entendi. O Luciano, que eu acho que entrou depois também. Luciano, tá ok? Pegou a explicação toda? Show! Então, gente, conforme o Cícero falou, se puder, então, desabilitar pelo menos o microfone, o vídeo eu acho que não está incomodando, não. Só o microfone para poder realmente não ter, né, nenhum outro ruído, né, de fundo. Eu vou compartilhar com vocês, aí só peço que quem está aparecendo aí, se puder, me dê um alô assim que a gente de fato estiver compartilhando, tá? Porque eu acho que leva um tempinho. Já aparece para vocês minha tela ou não? Ainda não. Sim, para mim apareceu. Para alguém ainda não apareceu? Vitória não. Pra mim não Para mim apareceu, não. saiu. Camila não. Luciano não. Pra mim também não, professor. Vamos aguardar. Está escrito aqui para mim que eu estou partilhando a tela. Para alguém já apareceu? Cícero, ok. Vitória, a imagem está embaçada. Isabela, ok. Igor, ok. Rony ainda não. Também, gente, eu acho que depende também da conexão de vocês, né? Porque se não tivesse aparecendo para todo mundo, seria da minha. Lívia e Vitória, já assistiram a aula? Alguém compartilhou e a imagem estava boa? Bom dia, professor. Bom dia, quem é? Vitória. Você já assistiu a aula e alguém compartilhou a tela e ficou boa a imagem para você? Eu assisti 2 aulas ontem e o professor pediu que fechasse o áudio e o vídeo de todo mundo, só deixasse o dele para não ficar a imagem muito embaçada, porque Então- senão fica muito pesado. Então vamos fechar o vídeo, por gentileza, tá? Quem está com o vídeo aberto, vamos fechar por gentileza. Veja se melhorou para vocês. Isabela, nada ainda? Lívia, não melhorou? Fechei o meu também. Só áudio. Ai, vergonha. Camila não, Vitor não, Isabela não. Conseguiu?
Quem está com vídeo bom? Para quem a tela aparece bem? Tem áudio ligado ainda. Responde por gentileza no chat. Igor tá bom. Andrew não. Ó, a Lívia disse que ficou bom. Ela saiu da chamada e entrou de novo. Luciano, ok. Levi, não. Ó, a Lívia está dizendo que ela da outra vez ela fez isso, saiu e entrou de novo e funcionou. Então, o pessoal que está com dificuldade, sai da sala e entra de novo para ver se melhora. Show, Camila. A gente está descobrindo juntos aí quais são as deficiências e está aprendendo como resolve. Levi está no iPhone, né, Levi? Mais alguém com iPhone para saber se o problema é só do Levi? Eu também tô também, professor. Quem? Wagner? É. Tem alguma informação que você pudesse passar para o Levi? Que parece que o problema Eu dele... saí e voltei. Eu saí e voltei, professor. Aí o meu ficou pequenininha a tela. Andrew também ok. Tá ok, Andrew, agora? Professor, o teu vídeo tu voltou já? O meu tá aparecendo que Não. voltou, Tirei meu vídeo. Tirei para ver se melhora para vocês. Isso, Andrew, faz isso. A gente aguarda. Volta com o vídeo aí, professor, só para dar um... Sim. Pronto, tava com saudade? Não, tô aqui de novo. Agora foi, professor. Levi foi. Lene ok. Vitória ok. Falta Vitor e Andrew. Júnior P. Lopes é o Cícero? É ele mesmo. E deu certo, Cícero? Cícero disse que saiu e voltou e desligou todas as outras abas. E deu certo, tá? Desligou o WhatsApp e outros apps que estavam em segundo plano. Se o WhatsApp está dando problema, gente, vamos postar a palavra dúvida aqui então no chat. Aí depois eu olho. Levi foi, Andrew. Tá faltando você.
Pode ser que seja a sua conexão. Vitor, já conseguiu, Vitor? Isso aí, concordo com você, Lívia. Vamos postar as dúvidas aqui no chat. Vamos definir assim então, tá? Gabriel ainda não. Vitor também não. Vamos fazer o seguinte então, olha, Gabriel, Vitor e Andrew, a gente daqui a pouco vê alguma coisa alternativa para vocês. Então, enquanto isso, se não aparecer para vocês, vocês vão dando uma olhadinha na internet de vocês, ok? Não vou deixar vocês na mão, não. A gente volta depois com vocês sem problema, tá? Ok, Gabriel, Andrew e Vitor, não é isso? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Isso, eu preciso que pelo menos alguém esteja com áudio para poder me responder, porque agora está na apresentação, modo de apresentação de slides. Está aparecendo para vocês? Cícero, ok. Tá sim, professor. Apareceu pra mim agora, professor. Apareceu também, professor. Beleza, responde no áudio e depois desliga o áudio, tá? Porque eu não estou conseguindo ver mais nada. Aqui para mim está só a apresentação de slides. Eu vou começar então, e aí depois quem por acaso tiver ficado com algum tipo de problema, né, de conectividade, aí a gente depois resolve com essa galera e volta e a gente dá um jeitinho, tá bom? Professor, o Andrew, o Vitor e o Gabriel que já apareceu para eles. Ah, já? Ah, que ótimo. Então acho que agora estamos todos, né? Uhum. O som tá chegando bem, a imagem tá boa? Tá sim, professor. Beleza, então parece que ficou, pelo que passaram no grupo aqui, ficou esse exercício para casa, o 6 e o 7, né? Então, olha só, vocês desliguem agora, Sim. então. Sim, então agora vocês desliguem o áudio e aí eu vou explicar esse exercício, né, até o final, bem devagarinho. E aí, quem tiver dúvida, esquece o WhatsApp, segundo a Lívia falou, coloca lá a palavra dúvida no chat da nossa transmissão. E aí, depois que eu terminar a explicação, eu vou olhar lá quem está com dúvida, abro a palavra e a gente reexplica, tá ok? Então, Ok. o exercício que tinha ficado dizia o seguinte, que um corpo de prova de aço... Bom, eu tinha dito já para vocês que o importante de início era que a gente pegasse, fosse lendo o enunciado e fosse retirando quais os dados e o que estava pedindo no problema. Então, isso é o que a gente já vai fazer de início, né? Então, corpo de prova de aço com diâmetro igual a 20 milímetros. Então, já vou anotar meu primeiro dado lá, os 20 milímetros, que é o diâmetro. E comprimento L0, né? Comprimento inicial, igual a 60 milímetros. Outro dado que está lá do meu problema.
será submetido a um ensaio de compressão. Então, a gente tem que se lembrar do seguinte, até agora a gente tinha falado em tração, que é um esforço mecânico no qual as forças atuam de dentro para fora, e aí a gente vai ter um comprimento final maior do que o inicial. Agora a gente está falando de compressão, então as forças atuam de fora para dentro, e aí agora eu vou ter um comprimento final menor do que o comprimento inicial. Então a gente não pode esquecer disso, porque a gente em algum momento vai precisar dessa informação. Se for aplicada uma força F de 1,57 toneladas, então está aí a minha força, 1,57 toneladas, determine a tensão absorvida, então qual a tensão que está sendo produzida por essa força em cima do corpo de prova, e o seu comprimento final, o nosso LF, sabendo-se que o módulo de elasticidade do aço é igual a 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetros quadrados. Então, nós temos lá de dados, né, o diâmetro 20 milímetros, o comprimento inicial 60 milímetros, a carga aplicada 1,57 toneladas e o módulo de elasticidade 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetros quadrados. E a gente quer determinar qual a tensão que essa força está produzindo e qual o comprimento final que ela vai ficar. Primeiro, vamos à tensão. Para cálculo de tensão, a gente aprendeu a seguinte fórmula, que tensão é igual a força dividido pela área. Aí eu olho lá para os meus dados e vejo força. Bom, o valor da força eu tenho, que vale 1,57 toneladas. Ótimo. Área. O valor da área eu não tenho, mas eu tenho o diâmetro da seção transversal, que vale 20 milímetros. Então, se eu tenho o diâmetro, eu tenho uma fórmula que me permite calcular a área dessa seção transversal, que é πd2 sobre 4. O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa área para conseguir jogar lá em cima e calcular quanto vale a minha tensão. A gente não pode esquecer que, nesse primeiro momento, a gente vai lembrar que vamos fazer uma relação entre a tensão e o módulo de elasticidade. Então, olhando, né, as unidades do módulo de elasticidade, kgf e centímetro quadrado, a gente já tem que pensar em ir colocando nessas unidades, porque em algum momento a gente vai precisar, porque senão vai dar conflito de unidades. Então, de imediato, eu já vou passar esse diâmetro para centímetro. Então, 20 milímetros. Se eu contar lá na régua, né, 20 tracinhos correspondem a 2 centímetros. E aí eu vou calcular a minha área. A minha área, então, vai ser igual a 3,14, que é o valor de π, vezes os 2 centímetros elevado ao quadrado, dividido por 4. Bom, 2 ao quadrado dá 4. Vou cortar esse 4 com 4, sobra para mim apenas 3,14 e centímetro elevado ao quadrado, 3,14 centímetros ao quadrado. Então, está aí a área da minha seção transversal. Então, esse corpo de prova, que tem um diâmetro de 20 milímetros, ele tem uma área de seção transversal igual a 3,14 centímetros quadrados. De posse desse valor, agora eu posso calcular quanto vale a minha tensão. Só também não posso me esquecer de que a minha força, a minha carga, ela está em tonelada. Como lá no módulo de elasticidade, a unidade de força que está sendo usada é kgf, da mesma forma, aqui eu vou pegar essa tonelada e transformar ela em kgf. Então, 1,57 toneladas, de tonelada para passar para quilo, a gente multiplica por 1.000. 1,57 dá 1.570 kgf. E aí, de posse desses dois valores, eu monto lá a minha fórmula, né? Então, a tensão vai ser igual à força, que é 1.570 kgf, dividido pela área que eu calculei, 3,14 centímetros quadrados, e aí eu já tenho a minha primeira resposta. A minha tensão vale 500 kgf por centímetros quadrados. Bom, o primeiro passo está dado. Vamos para o segundo, comprimento final. Então, comprimento final. Qual a fórmula que a gente tem que relaciona comprimentos, né, inicial e final? É o meu ΔL, variação de comprimento. Então, a variação de comprimento, como eu tinha dito para vocês, sempre vai ser um comprimento menos o outro. Para que a gente não se enrole na questão de sinal, a minha orientação, né, é a seguinte: coloquemos sempre o comprimento maior menos o menor. Nesse caso aqui, e aí essa informação a gente já viu lá no início, trata-se de uma compressão. Então, numa compressão, como a força age de fora para dentro, o meu comprimento inicial é maior, porque essa força tende a diminuir o comprimento desse corpo de prova. Então, na verdade, para eu calcular o meu ΔL, que é a variação de comprimento, eu vou usar quem? Comprimento inicial menos o comprimento final. Então, está aí a formulazinha que eu vou utilizar. Como eu quero calcular o comprimento final, então vou isolá-lo. O comprimento final está do lado direito, com sinal negativo, jogo ele para lá, ele passa a ser positivo, e o ΔL, que está do lado esquerdo, com sinal positivo, jogo para o outro lado e ele passa com sinal negativo.
E aí minha fórmula vai ficar desse jeito. Comprimento final igual ao comprimento inicial menos a variação de comprimento. E se a gente pensar na prática, é isso mesmo, né? Qual a diferença que existe entre o comprimento inicial e o comprimento final? A variação de comprimento. Bom, eu só tenho um problema, né? Quando eu venho aqui e olho, o meu L0 está aqui bonitinho, 60 milímetros. Mas o meu ΔL? Meu ΔL eu não tenho. Então, preciso de mais uma nova fórmula para que eu calcule o meu ΔL. E aí a gente volta lá no nosso formulário de dimensionamento por tração e compressão. A gente vai encontrar lá que a deformação produzida ela é igual ao ΔL dividido por L0. Bom, quando eu pego essa fórmula aqui e manuseio, o que vai acontecer? Quero calcular o ΔL. Esse L0 passando para cá, ele está aqui dividindo, passa lá multiplicando. Então, vai ficar deformação vezes o L0. Se eu for ler daqui para lá, eu tenho o quê? ΔL é igual a deformação vezes o L0. E aí tem uma nova fórmula. Eu preciso calcular o ΔL, então, para calcular o ΔL, vou entrar, né, vou incorrer novamente no mesmo episódio anterior. Ó, ΔL é igual a deformação vezes o comprimento inicial. Comprimento inicial, ótimo, está aqui, 60 milímetros. Mas é a deformação? Eu não tenho a deformação. Para nossa sorte, né, a gente tem mais uma outra fórmula que relaciona a deformação. Trata-se da fórmula que mede o módulo de rigidez do material. Trata-se da lei de Hooke, que diz que o módulo de elasticidade é igual à tensão dividido pela deformação que essa tensão produz. Como eu quero calcular o valor da deformação, o que eu vou fazer? Eu vou isolá-la. Passo essa deformação para cá e passo esse módulo de elasticidade aqui para baixo. E aí, com uma nova fórmula, agora eu tenho que a deformação é igual à tensão que eu já calculei, então agora eu tenho a tensão, dividido pelo módulo de elasticidade. Lembra que eu disse para vocês? Ó, vamos passar, nesse caso aqui, para kgf para centímetro, porque eu vou ter que relacionar com o módulo de elasticidade. E aí eu vou conseguir cortar as unidades. Então, prosseguindo no cálculo da minha deformação, eu vou ter o quê? Que a deformação ela será a tensão, 500 kgf por centímetros quadrados, dividido pelo módulo de elasticidade, 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetros quadrados. A gente já viu em aulas anteriores que a deformação pode ser adimensional, ou seja, sem unidade alguma. Então, ó, kgf por centímetros quadrados com kgf por centímetros quadrados vai sumir, não vai ter unidade alguma. Resolvendo esse valor de 500 dividido por 2,1 vezes 10 a sexta, eu vou encontrar um valor de deformação de 0,0002. Então, 2 décimos de milésimo, né? Agora sim, o que eu vou fazer? Vou retornar até conseguir descobrir, de fato, o valor que eu procurava, que é o comprimento final. Então, vou pegar agora essa deformação e vou jogar para essa fórmula. Wagner, eu preciso transformar esse comprimento inicial aqui, passar de milímetro para centímetro? Não, porque você não tem relação nenhuma mais de unidade. Então é besteira você passar isso daí. Não vai mudar em nada para você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor, vai jogar aqui e vai manter os 60. Ainda mais porque a conta vai ficar melhor para você fazer. Se você, ao invés de 60, se você utilizar 6, vai te dar um número menor ainda. Quando você coloca o 60, como você está multiplicando por um número bem pequeno, vai dar um número pequeno, mas melhor de se trabalhar. Então, o ΔL vai ser igual à deformação, que a gente encontrou, 0,0002, vezes o comprimento inicial, que vale 60 milímetros. Isso vai me dar uma variação de comprimento igual a 0,012 milímetros. Pronto. O meu comprimento final vai ser quem? O comprimento inicial menos a variação de comprimento. Vou jogar lá na minha fórmula. Novamente coloco o comprimento inicial em milímetro, porque agora eu estabeleci que o meu ΔL foi calculado em milímetro, e aí eu vou determinar quanto vale o meu comprimento final. Então, o comprimento final vai ser igual a L0, 60 milímetros, menos o ΔL, que é 0,012 milímetros, chegando a um valor de 59,988 milímetros. Notem o seguinte, gente, aqui eu não posso arredondar, porque se eu for arredondar isso daqui, ó, eu vou achar 60, e aí eu vou dizer que a variação de comprimento foi igual a zero, e não foi. E no ensaio de compressão, de fato, a variação de comprimento que dá no corpo de prova é muito pequena.
ela é pouco perceptível, ainda mais porque o ensaio de cooperação ele é mais aplicado a materiais frágeis, que são materiais que não se deformam antes de se romper, ou que praticamente não se deformam. Um material que é muito ensaiado à compressão é o concreto, tá? E aí, de fato, a gente não vai ver essa variação de comprimento sem auxílio de algum instrumento. Bom, vamos lá às nossas dúvidas, tá? Pessoal, olhei o chat aqui e ninguém colocou nada. É isso mesmo? Sim, professor, você já tinha corrigido essa questão em aula. Ah, então a Isabela me jogou pro alto, né? Só a série que você não tinha corrigido. Deixa eu ver aqui. Só ela que não tinha? Bom, mas de qualquer forma, ainda que, por exemplo, o Levi disse que ele tem uma certa dificuldade. Levi, habilita para falar comigo. O Levi disse que tem uma certa dificuldade. E Fala, professor. sim, Júnior, estão sendo gravados. A gente vai descobrir só que o problema é que só eu que estou gravando. Ninguém mais. A Lívia está com problema para gravar. Eu habilitei o Levi, mas ele também não conseguiu. E às vezes a gravação não aparece. Então, assim, pode ser que no final aqui eu vá procurar aqui nos meus arquivos e a gravação não apareça, tá? Isso é possível. Então, por isso eu criei um grupo aí com algumas pessoas que diziam que poderiam gravar para a gente poder ter mais gravações, porque não vai acontecer com todo mundo, tá? Voltando lá no Levi. Para o Levi, por exemplo... Não, beleza, Júnior, tranquilo. É para isso mesmo. Eu estou tentando gravar. Eu estou tentando gravar, justamente, eu estou tentando gravar e não estou conseguindo. De repente, se alguém mas você não falou nada para mim que ia gravar, pô. Pera aí. Se você vai gravar, eu te habilito para gravar, pô. É porque depende do... O anfitrião, no caso sou eu, tem que permitir você gravar. Vê se agora aparece a opção para você de gravar. Vou olhar aqui. Professor. A minha dúvida com essas questões é só jogar a fórmula. Eu me embolo. Sim, então olha só, Levi, o que eu vou dizer para você? Por exemplo, deixa eu voltar lá no slide que eu consigo te explicar melhor, e aí se for dúvida de mais alguém também, aí a pessoa pode sair da dúvida também, tá? Mas assim, só recapitulando, né? Embora eu já tivesse corrigido, a Isabela tenha me dado uma volta, né? Agora a gente já sabe quem vai pagar a cerveja, né? Pelo menos para o Levi, jogando sujo. Pelo menos para o Levi, fica aí mais um auxílio, porque ele disse que tinha uma certa dificuldade, né? Então, deixei lá para aparecer uma fórmula. Aí eu vou dar uma sugestão. Aqui, Levi. Por exemplo, nessa fórmula aqui, ó, para você trabalhar nessa fórmula, o que você pode fazer, que eu sugiro você fazer? Pega e coloca como se fossem valores que você conhece. E aí você atribui esses valores. Por exemplo, ó, vamos dizer que aqui você escreva, por exemplo, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá quanto? Levi? 4. 4, beleza. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, a gente tem aqui o F representado pelo número 8, o S representado pelo número 2 e a tensão representada pelo número 4. Se eu quiser escrever o F em função das duas, o F vale 8. Como é que eu escrevo 8 em função de 4 e 2? 8 é igual a quê? 4 vezes? 2. 2, não é isso? 8 é igual a 4 vezes 2. Então, o F vai ser igual a quem? Esse vezes esse. Está conseguindo acompanhar? Se eu quiser escrever o S em função dos outros dois, o S vale 2. Como é que eu escrevo 2 em função de 8 e de 4? 2 vezes 4 igual a 8. Não, 2 igual a... Quero usar o 8 e o 4 para chegar a 2. Ah, tá. O 8 e o 4 para chegar a 2? 8 dividido por 4, não é isso? Isso, correto. Então, se eu for escrever o valor dessa área, eu vou fazer quem? 8 dividido por 4. Então, é F dividido pela tensão. Então, utilize, quando você tiver dúvida, pega uma fórmula e coloca os valores que você conhece, que são fáceis, né, de você trabalhar,
E aí você faz com os valores. Como é que você escreve um valor em função dos outros dois? E aí você depois substitui pelas letras. Deixa eu tentar te explicar melhor. Uma ideia boa. Olha Não, só. eu entendi, a ideia é boa. É porque, em vez de eu botar as letras, eu vou usar valores que aí, assim, as letras X só vão existir para simbologia no final do resultado, né? Tá acompanhando o que eu tô fazendo, não tá? Tô compartilhando. Aqui, ó. Eu tinha falado para você isso aqui, ó. Foi quanto aqui? 4, né? 4. Só não dá pra... Tá aparecendo Tá só a tela do compartilhando, senhor. não. Não? Tá aparecendo só o senhor, Rapaz, eu fiz besteira de novo. Eu tô falando, tô explicando aqui, esqueci de compartilhar, desculpa. Gastei maior explicação aqui. Não, mas... Não, mas vamos ver melhor agora. Quando aparecer, vocês me avisam. Os resultados já estavam aqui, entendeu? Sim, A mas explicação já estava no caderno. eu esqueci de compartilhar. Quando aparecer, aí me avisa. Mas deu para entender a explicação legal, professor. Mas agora vai ficar melhor. Vamos fazer melhor. Pô. Correto. Pra mim Quando aparecer, me avisa, tá? Pra mim foi. Pra mim não foi, não. Será que eu vou ter que sair? É possível. Calma aí, vou sair e vou voltar então. Tô esperando, vai tranquilo. Na verdade, eu acho que o Levi aparentemente está tendo um pouco de dificuldade é ele fazer a associação dos valores que ele precisa a qual fórmula ele tem que buscar aquilo ali, entendeu? Uhum. Quando aparece a letra, ele, né, pelo menos eu tiro por mim, na hora a gente tem que buscar na cabeça se essa letra significa o quê, como é que eu acho esse valor, qual é a fórmula que eu consigo, né, associar a esse tipo Mas de aí, olha simbologia. só, deixa eu falar para você, a gente falou, né? As fórmulas, elas estarão disponíveis na prova, tá? Quer dizer, nesse caso agora, elas estarão disponíveis de fato mesmo, né? Independente de eu disponibilizar ou não, né? Tá? Eu acho que se eu conversar isso... Aí, Wagner, se você perguntar isso ao Levi, tu vai ver, acho que é isso. Pelo que eu percebi lá na aula. Se falar isso para ele, vai deixar ele mais tranquilo. Eu entendi, pô. Agora fica... É porque as fórmulas é a base, né, da questão. É o Levi de volta, Sem não? ela, pô, correto. Sem ela, agora vai ter fórmula, tranquilo. Mas é porque essa também a gente vai fazer em casa, né? Vai dar para safar legal. Mas o importante é aprender, né, professor? Sim, não, vamos aprender e vamos tirar as dúvidas. Tem coisa que às vezes vocês precisam trabalhar um pouquinho mais do que os outros, tá? Uns têm mais facilidade, outros têm menos. Olha só, Levi, o que eu coloquei foi o seguinte, ó. Essa fórmula aqui, por exemplo, tensão é igual a força dividido pela área. Vou substituir isso por um número que você conhece, ó. 4 é igual a 8 dividido por 2. Você tem alguma dúvida disso? Não. Beleza, então olha só, o meu 4 está representando quem? A tensão. O meu 8 está representando quem? A força. O meu 2 está representando... Não é a força? Aqui, ó. Força, esquece o problema, não estou falando mais do problema, tá? Não, eu sei, só tô lendo a fórmula junto contigo. Beleza, então ó, o F está na mesma posição que o 8, a tensão, né, o sigma está na posição do 4 e o S está na posição do 2. Agora, se eu quiser calcular, por exemplo, o S é meu 2. Como é que eu escrevo o 2 em função do 8 e do 4? É 8 dividido por 4. Então, como é que ficaria a fórmula? Ó, S, que é o 2, vai ser igual a F, que é o 8, dividido pela tensão, que é o 4. Tá? Se você tem dificuldade de passar para um lado para o outro, coloca valores. O outro, ó, eu quero calcular o valor da força. Ó. A força é representada pelo meu número 8. 8 vai ser igual a quem? 4 vezes 2. Quem é o 4? É a tensão. Quem é o 2? É o S. O S. Entendeu? Então, quando você tem dificuldade, coloca valores e aí reescreve e depois bota a letra de novo.
Show de bola. Aí eu acho que pode dar bem certo, tá? Já deu certo. Beleza. Se servir para mais alguém aí, show, hein? Deixa eu voltar aqui. Bom, olha só, como você Levi, continua. é monstro. Sim? Levi é monstro. Beleza. Aprende rápido. Me diz uma coisa, vocês tinham feito, todo mundo fez o 7? Eu até tentei fazer, mas não terminei, não. Beleza, então olha só, vamos fazer o seguinte. Como eu expliquei esse 6 agora, e aí dá uma clareada para o 7, vou dar mais uns 5 minutinhos aí para quem não fez tentar fazer esse 7, tá ok? E aí na sequência a gente faz ele aqui. Ok. Deixa eu perguntar para vocês, como é que ficou essa questão do PowerPoint? Ficou bom? Tá, dá para passar legal assim? Tá Como é que ótimo. tá? Tá ótimo, tá ótimo. À medida que tiverem sugestões, tá? Ah, Wagner, vamos fazer assim, vamos fazer assado para melhorar, a gente faz aí, tá? Sem problema algum. Tá ok? Aqui eu tenho, veja, tá compartilhado ainda, né? Me diz se o vídeo sai áudio para vocês. Por sorte tem essa questão gravada que alguém gravou. Sai não, professor. Eu vou disponibilizar esse vídeo também para vocês, tá? Vou botar um link, vou botar ele. Coloca no WhatsApp, professor. Melhor. Na verdade, está aparecendo para vocês praticamente o que eu fiz aqui, mas sem o áudio, né? Tá saindo até um áudio, só que tá meio travando. Ah, é? Tô travando muito. Wagner, Oi? o vídeo tá travando muito e o áudio tá muito ruim. Ok. O PowerPoint não, o PowerPoint é legal. Deixa eu voltar para vocês então. O PowerPoint foi tudo. Ah, o vídeo era só algo a mais. O vídeo não era intenção de usar, não, tá? Era no PowerPoint mesmo. É só para vocês saberem que eu tenho essa filmagem aí, eu vou disponibilizar em algum lugar aí para vocês, tá? Professor, dá uma lida na questão 7 aí, por favor. Só o enunciado.
Sim, senhor. Uma barra de latão de seção transversal circular, diâmetro de 20 milímetros e comprimento de meio metro, pode se alongar em 0,08 centímetros quando submetida a uma carga axial de tração. Sabendo-se que o módulo de elasticidade do latão é de 9,5 vezes 10 a quinta kgf por centímetros quadrados, determine a carga máxima que pode ser suportada pela referida barra. Pegou os dados? Não, foi muito rápido. Eu já. Só não sabia o enunciado. Agora deu para dar refrescada. Vitória está com dificuldade? Não, professor, você só não está compartilhando o PowerPoint. Não, agora não. Aquela hora eu estava. Você não pegou a questão 6, a resolução da questão 6? Não, eu peguei, estou falando que agora não está aparecendo a questão tá. 7. Não. Agora, de fato, não estou. Estava dando um tempinho para o pessoal, quem não fez, poder fazer, tá? Camila, tá com problema? Show. Vou compartilhar de novo, então, para a gente poder fazer o outro, tá? Assim que tiver ok, vocês colocam para mim aqui no chat, tá bom? Aproveita e vê se eu não chamei o nome de alguém, ó. Vitória, Igor, Levi, Lenin, Andrew, Gabriela, Camila, Isabela, Lívia, Wagner, Luciano, Cícero, a outra Isabela, Vitória, Rony, Wellington, Vitor. Júnior ok, Lívia ok, Isabela ok? Levi ok. Igor ok, Levi ok? Não, já tá com... Apareceu aí minha tela? A sua sim. Já sei que Júnior é igual a Cícero. Não precisa falar, não. Bom, acho que foi, né? Então vamos lá para o próximo. Então, o próximo exercício, eu tinha deixado a dica para vocês, né, de que ele era semelhante ao exercício anterior. Uma barra, mesma coisa que a gente vai fazer, tá, pessoal? Primeiro a gente lê com calma o exercício e vai retirando quais são os dados e o que está sendo pedido. Então, uma barra de latão de seção transversal circular, diâmetro de 20 milímetros. Então, o primeiro passo, a gente já sabe que tem um diâmetro de 20 milímetros, igual ao diâmetro anterior. Então, inclusive, a nossa conta da área da seção transversal, a gente até já fez. A gente vai repetir aqui, né? E comprimento igual a meio metro. Então, comprimento igual a meio metro é o nosso L0. L0 igual a meio metro. Pode se alongar em 0,08 centímetros. Então, olha só, gente.
Às vezes causa uma certa dificuldade em vocês, porque vocês olham, pode se alongar em 0,08 centímetros. E aí vocês ficam em dúvida, esse número representa o quê? E aí alguns alunos vão lá e acham que é a deformação, e aí botam lá o Ezinho igual a 0,08 centímetros. A gente tem que se lembrar o seguinte, quais são as unidades que a gente tem para deformação? A deformação ela poderia ser centímetro por centímetro, que significa que alonga tantos centímetros a cada centímetro. Ela pode não ter número nenhum, ou ela pode ser, por exemplo, 0,8%. Fora isso, nenhuma outra é unidade. Então, eu posso ter milímetro por milímetro, metro por metro, quilômetro por quilômetro, mas eu não posso ter só metro, ou só centímetro, ou só milímetro. Então, esse 0,08 centímetros, na verdade, o que é? É o meu ΔL, é a minha variação de comprimento. Então, essa barra pode se alongar, já estou dizendo que é uma tração, né? Estou fazendo uma tração, e aí, quando eu alongo, eu estou aumentando esse comprimento em 0,08. Então, 0,08, na verdade, é o meu ΔL, tá? Quando submetido a uma carga axial de tração. Óbvio, se eu estou falando em alongar, só pode ser carga de tração. Sabendo-se que o modo de elasticidade do latão, então agora Compartilha a tela. estou apresentando um novo modo de elasticidade, né? A gente estava trabalhando com do aço, que era 2,1 vezes 10 a sexta, agora o do latão, 9,5 vezes 10 a quinta, tá? Depois eu vou corrigir. Não é 105, é 9,5 vezes 10 a quinta. Então, aqui, esse 5 aqui vem aqui para cima, é expoente, tá? Então, Professor, você não está compartilhando a sua tela, não. Ué, não? Não. Então, vamos lá, ué. Eu tinha colocado para compartilhar. Tá, estou compartilhando aqui. A gente Não tá tá vendo só o aparecendo, pior não. aqui. Mas Tinha tá- aparecendo aparecido, você agora. mas aí saiu e voltou para você. Então, vamos fazer de novo para a gente começar de novo. Vocês tinham dado ok? Parei. Está em mim. E você Tá. Tá, pode vou mudar de tentar. vida. Nada. Quando mudar, a gente avisa, vai. Até agora nada. Tá ok. Bom, anunciou para mim aqui que eu estou compartilhando. Na outra hora que você compartilhou, tinha ido, só que no meio da sua explicação caiu e voltou para você. Uhum. Só apareceu 20 milímetros o diâmetro. Aí depois já sumiu. Nada ainda? Não. Nada. Nada, aqui também não. Pior que ele está anunciando para mim aqui que está compartilhando. Quer reiniciar, não, Wagner? É, eu vou perder a gravação, né? Ixi. Eu vou parar de gravar, vou sair e vou voltar, tá?